Olá pessoal, eu sou o Piero aqui do Falando Nisso e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a viagem no tempo em Vingadores Ultimato. Muita gente até do YouTube aí tá dizendo que foi um erro, tem vários erros nessa viagem no tempo. Mas, olhando mais atentamente, depois de muita discussão, a gente chegou aqui, né, no nosso grupo do WhatsApp aqui, do nosso Instagram, do Falando Nisso, a gente chegou a uma conclusão que eu acho que ela é bem relevante, que não é um erro, que ela funciona certinho, tem regras bem certinhas e você vai entender isso nesse vídeo. Eu tenho que pedir desculpa já, porque eu tô com um probleminha técnico, então não vou poder editar esse vídeo. Então a gente vai ter que gravar ele como se fosse um ao vivo. Até tô usando um fonezinho para gravar o áudio. Apesar de estar um chiadinho ali no fundo, eu acredito que minha voz está bem tranquila para ouvir, tá? Mas já peço desculpa por causa disso. Então vamos à viagem no tempo, né? Só para vocês entenderem como funciona, o professor Banner explica, mas eu vou explicar aqui rapidinho. Em Vingadores Ultimato, você não altera o seu passado. Então, assim, mesmo que você tenha a máquina do tempo e consiga voltar no seu passado, você não consegue alterar o que já aconteceu. O teu passado já aconteceu, não tem perigo de alguém lá voltar e mudar suas memórias. Como isso acontece em vários filmes que são citados até no Vingadores Ultimato, como por exemplo De Volta para o Futuro, Exterminador do Futuro, né, onde eles alteram o passado e aquilo altera o passado deles, né. E eu achei legal essa ideia porque ela é simples, né? É simples de você entender, né? Você está aqui, você altera alguma coisa aqui e cria uma realidade. O passado mesmo, essa linha, que é a sua existência, a sua lembrança, a sua memória, ela não é alterada. Você cria uma outra, né? E essa outra, e daí pode acontecer o que for. Mas é legal que não acontece aquele problema do loop infinito, que a gente sempre fica imaginando quando falam pra gente sobre viagem no tempo, né? De você, por exemplo, tá aqui, daí você volta pro passado, daí vive, volta para o passado e aquilo vai se repetindo eternamente e como se a realidade não caminhasse para frente, sabe? Isso não acontece em Vingadores, eu achei bem interessante. Não preciso avisar, eu acho que sobre spoilers, né? Porque vai ter, né? Então, beleza. Então, essa é a ideia da viagem no tempo que é explicada ali para o Bruce Banner, né? Então, vamos ao que eles fizeram, né? A ideia deles basicamente era voltar no passado, num momento onde eles soubessem onde está as joias do infinito, pegar elas e daí não desfazer, mas poder fazer voltar as pessoas que tinham sumido no estalar de dedo do Thanos, né? Então, assim, eles vão para o passado, vão para vários momentos do passado, né, para onde eles sabem onde estão as joias, e eles vão pegar elas. E nisso eles criam quatro realidades novas, né? Eles criam uma realidade lá no Guardiões da Galáxia, que vai o Gavião Arqueiro, vai a Viúva Negra, vai o Máquina de Combate e vai a Nebula. Eles vão para lá no mesmo lugar e eles pegam mais duas gemas. Quando eles chegam lá, obviamente, quando você chega no passado, você já altera. Então, a partir do momento que eles chegam, por exemplo, interceptam o Peter Quill, que eles pegam a joia da alma, aquilo já cria uma outra realidade. Não, sabe? Como falei, tá linha reta do passado, criou uma realidade diferente, onde eles tomaram aquelas ações. Até o Thanos veio e tudo mais, né? Cria realmente uma outra realidade. Beleza, essa é a primeira realidade que eles alteram. Segunda, na Batalha de Nova York, aonde vai o Capitão América, o Homem de Ferro e o Hulk. Lá eles pegam mais 3 joias para poder, né, levar. E obviamente eles fazem um monte de coisa lá que muda o futuro totalmente. No caso, né, cria uma outra realidade com todas aquelas ações que eles fizeram. E antes que uma das joias do Tesseract eles não conseguem. E o que eles fazem? Eles voltam lá nos anos 70, mais ou menos, para poder pegar o Tesseract, criando mais uma outra realidade, uma terceira realidade, aonde o Tesseract foi pego, onde um cara encontrou o pai do Tony Stark e tudo mais, né? E a gente tem, no caso, a gente tem no caso o Asgard, né? No caso que foi o Thor, e o Rocket, que também ele altera. Só o fato de ele ter conversado com a mãe dele já altera tudo. Ele ter pego o Mjolnir, no caso, e o Thor já não vai ter o Mjolnir ali, o Thor que está naquela realidade mesmo não vai ter, altera tudo. Então são 4 realidades ali criadas, né? Tem umas 5 que eu diria que é quando o Gavião Arqueiro vai e pega a luva de beisebol, que por menor que seja a ação, aquilo pode alterar, pode acontecer o efeito borboleta, de você fazer uma pequena alteração que no futuro pode fazer um grande acontecimento, né? Então seriam 5 realidades ali que eles criaram
no filme, né? Uma coisa que é interessante falar é sobre quando o Bruce Banner encontra a anciã. E ela explica, ela reforça mais aquilo que o Bruce Banner fala, né? Que ele diz, não, olha, me empreste essa joia que eu vou resolver um problema da minha realidade lá. Daí o que ela fala? Ela fala assim, olha, se você tira as joias dessa realidade, você pode estar criando um problema enorme. Ela não diz qual é o problema, né? Tem gente que fala, mas o que vai acontecer? Vai destruir o universo. Não, ela não fala. Ela só fala que vai ficar desequilibrado. Então isso tem que voltar, não pode simplesmente, como ela diz, né? Não com essas palavras, mas ela não pode salvar a realidade deles e ferrar a realidade dela. Então o Bruce Banner faz um acordo com ela que ele vai devolver as joias, né? E aí tem algumas coisinhas que a gente pode... Primeiro a gente confirma que realmente não tem volta no tempo. Só que assim, aí tem um engano do personagem. O Bruce Banner diz que ele vai voltar no mesmo momento para devolver as joias, né? No futuro ali, né? Depois que eles resolverem os problemas. E que não vai alterar. Cara, mas vai alterar, né? Vai alterar porque, primeiro que eles mudaram várias coisas. E mesmo que eles voltem antes, só o fato de você pisar naquele lugar, você cria uma realidade nova, outras possibilidades, né? Várias coisas assim. Isso eu atribuo a um erro do personagem, não da história. A história não está dizendo que não vai mudar, entendeu? É ele que está dizendo. Então é o Bruce Banner achando que não vai mudar, mas vai mudar sim, né? nessa nossa ideia. Então, quando acaba o filme, o Capitão América fica incumbido de devolver as joias para as realidades, para o tempo, né? mas para as realidades. Né? Então ele pega as joias e vai em cada lugar devolvendo elas. Não conta como ele devolveu. Eu duvido que ele tenha conseguido chegar 1 minuto depois, por exemplo, a devolver. Como é que ele vai devolver lá nos anos 70? Como é que ele vai devolver, entendeu? Na Batalha de Nova York, como é que ele vai devolver? Enfim, mas mesmo que ele consiga, né, fazer aquilo mais perfeito possível, ele vai ter criado essas realidades, essas 4 ou 5 realidades vão acontecer. E nós chegamos no ponto onde que a maioria do pessoal e do YouTube está dizendo que é a falha, que é o problema, onde tipo, essa lógica, né, que eu estou falando agora, ela faz sentido até esse momento. Né, mas é onde a lógica é quebrada. E eu vou falar para vocês como ela não foi quebrada. Que é o quê? O Capitão América volta no passado e na hora que eles vão trazer ele de volta, ele não vem. E daí quando eles olham no canto, o Capitão América tá ali velhinho, dizendo o quê? Que ele teve uma vida, que ele foi viver uma vida com a Peggy Carter, no caso, né? E teve toda a vida dele, envelheceu com ela, teve a vida que ele sonhou, a vida que ele viu o Tony tendo e ele sentiu vontade de ter. E daí isso buga a gente, porque pô, se ele vive nessa realidade, então quer dizer que ele voltou pro passado mesmo. Quer dizer que enquanto estava acontecendo a batalha com Thanos, as batalhas com Thanos, ele estava vivo nessa realidade. Mas isso é um engano. É um engano por quê? Porque tem como ele ter ido para uma realidade, ter vivido toda a vida dele nessa realidade, vamos supor que seja a realidade lá que o Thanos veio para cá, sabe? Aquela de 2014, eu acho que ele veio para cá. Ele foi naquela realidade depois que o Capitão América, no caso, né, a primeira versão, cai lá no gelo, vive com a Peggy, tudo certinho, espera ela morrer, e daí o que acontece? Ele volta para essa realidade. E como que ele volta se ele não apareceu na maquininha? Você lembra lá na Batalha de Nova York que eles perdem o Tesseract e daí eles têm que voltar para 1970? Eles não voltam para a máquina e depois vai para lá. Eles usam o reloginho lá para ir direto. A única coisa que eles precisam é das partículas PIN. Entendeu? Ele tendo isso, ele consegue ir de uma realidade para outra. E foi isso que ele fez. Né? Ele pegou essas partículas e em vez de voltar, ele viveu toda a vida dele e foi para essa realidade, que é uma outra realidade, não é o tempo. Isso a gente já viu, eu vi depois em entrevistas, dizendo, os diretores fazendo, os irmãos russos falando que foi assim, ele viveu na realidade com a Peggy, e depois que possivelmente ela morreu, ele não fala isso, ele pega a volta lá para entregar o escudo pro Falcão, no caso, só que ele não viveu naquela realidade, então não houve a viagem no tempo na nossa linha do tempo. Não aconteceu isso daí. Então essa regra que eu estou falando para vocês, que a maioria de vocês entendeu, ela funciona. Essa parte do Capitão, ela só confundiu a gente porque ele não fala como ele fez e usou um detalhezinho que aconteceu lá no meio do filme. E como a gente estava muito empolgado, a gente acabou não prestando muita atenção. Então, pessoal, essa aqui é uma explicação sobre como funciona a viagem no tempo em Vingadores Ultimato, para dizer que ela faz sentido sim. Até o momento eu não vi nada que quebra ela. Esse do Capitão era o único ponto
que não dava muito certo, mas com essa explicação eu me sinto satisfeito. Se você tem alguma dúvida, coloque aí nos comentários. Perdoa aí por não ter edição, fazer um vídeo tão corrido assim, pelo áudio também, mas eu acredito que vai dar para escutar bem. E até a próxima, pessoal. Lembra no nosso canal lá, nossa página lá no Instagram, né? Entra lá que tem muita coisa, tem grupo do WhatsApp para discutir só spoiler de Vingadores Ultimato. Cara, é uma loucura. O pessoal conversa, é teoria para tudo que é lado. Tem até de Game of Thrones. E depende se você está vendo esse vídeo um pouco depois, possivelmente vai ter sobre os eventos mais importantes aí do momento, ok? Então, até a próxima.